Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal. Pessoal, mais uma segunda-feira aí de cabeça inchada, mais uma derrota do Vasco, né? 8º jogo sem vencer. E hoje pela manhã o nosso treinador Ricardo Sapinto queria colocar esses caras para treinar e foi impedido pela diretoria devido aí ser o período de folga dos atletas, ser o dia de recuperação dos jogadores. É uma piada essa diretoria do Vasco. O treinador chega louco para treinar a equipe e não pode, cara. É um absurdo. Vamos falar muito disso também. Vamos falar aí da atualização sobre o Latif Blessing. Será que esse cara ainda vai vir pro Vasco? Tem informações aí de que ele não jogou ontem. E também vamos falar aí sobre mais reforços que o Vasco tem que contratar, porque senão vai cair pra segunda divisão. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, se inscreve aí. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você não perder nada, cara. Você ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. A gente posta vídeo aqui todo dia. Ative o sininho e se inscreve pra você ficar por dentro de tudo aqui do nosso time. Bom, meus amigos, ontem o Vasco perdeu por 2-0 aí do Internacional, chegou ao 8º jogo sem vencer e hoje pela manhã o nosso técnico Ricardo Sapinto queria colocar esses caras para correr, para treinar e foi impedido devido aí ao período de recuperação dos atletas. Os jogadores sequer entraram em campo ontem, jogaram absolutamente nada, mais uma partida que o Vasco entrega os pontos para o adversário de bandeja, o Vasco sequer faz cócegas no adversário e o treinador com certeza deve ter ficado pé da vida com o que viu ontem dentro de campo e queria fazer mudanças aí no time e ficou impossibilitado de começar a implantar a sua nova filosofia já no Vasco, já nessa segunda-feira, devido aí à recuperação dos atletas. Eu achei um absurdo, porque o Vasco está na 13ª colocação, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Não pode ter paz esses jogadores, tem que trabalhar. Somente o trabalho vai trazer os resultados. E os caras querem ter folga. Diretoria quer dar folga para jogador que não consegue ganhar jogo, para jogador que não consegue fazer absolutamente nada. Se quer chutar gol do adversário, é uma piada com a instituição, é uma piada com o Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente com nós torcedores, sócio principalmente também que paga sócio torcedor do Vasco todo mês e o treinador chega querendo mudar, fazer mudanças no time. O Vasco já tem um jogo quarta-feira, vai ter só um dia para treinar, o cara acabou de chegar, tinha que ter dado treinamento para ele sim hoje, deixado ele treinar a equipe. Absurdo quando eu li essa notícia aí hoje que saiu, muito triste mesmo a diretoria do Vasco. A gente torce para que o Campelo saia logo do Vasco, porque não dá mais, velho. A gente não aguenta mais ver tanto sofrimento. O torcedor vascaíno nunca tem uma esperança de que o time vai mudar, de que o clube vai mudar, né, pessoal? Agora vai ter novas eleições no Vasco. Se não mudar, vai ser o ultimato, cara. Se não mudar, o Vasco não muda nunca mais. O Vasco vai falir, o Vasco vai quebrar. Não vai conseguir se reestruturar nunca mais. Agora é o momento do sócio votante escolher o melhor presidente aí pro Vasco e que ele tenha capacidade de mudar essa triste realidade do Vasco que a gente tá vendo aí. Já não é de hoje, já tem muitos anos que a gente tá vendo aí essa triste realidade. 3 rebaixamentos, uma mancha histórica que nunca vai se apagar, nem com títulos vai apagar essa mancha de 3 rebaixamentos na história do Vasco. E a gente tem que torcer para que o Campelo saia logo do Vasco e que o próximo presidente que chegar traga um projeto decente e que não iluda o torcedor, como a gente sempre tá vendo aí nos últimos anos. Presidente que vem assumir o Vasco, tentar resgatar o Vasco, isso e aquilo, e não consegue fazer absolutamente nada, como foi o caso aí do Alexandre Campelo. O Vasco com ele sempre brigou na parte de baixo da tabela, sempre brigando para não ser rebaixado e fez uma péssima campanha na Libertadores que disputou no primeiro ano de mandato dele em 2018. Vexatória a campanha do Vasco na Libertadores daquele ano. E agora o torcedor tem que ficar sofrendo 8 jogos sem vitória e o técnico que recém chegou sequer pode treinar a equipe. É um absurdo o que está acontecendo no Vasco. A gente não pode se calar, o torcedor vascaíno não pode ficar quieto. Eu tô vendo muito torcedor quieto, mas tem muito que tá agindo, cara. Não dá pra gente ficar quieto. É o momento do torcedor mostrar a cara e falar que quem manda no Vasco somos nós. O Vasco é nosso. O Vasco tá sofrendo. Nosso time vai brigar mais uma vez pra não ser rebaixado. Isso é muito grave. 4º rebaixamento, cara, não dá mais. A gente tá vendo o Vasco ser saco de pancadas no Campeonato Brasileiro. Começou bem, teve ali os momentos bons com o Ramon Menezes, depois desandou. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como que está o vestiário do Vasco, a gente não sabe o que passa na cabeça dos atletas. Tá certo, os salários atrasados devem se influenciar, mas pelo jeito o não compromisso aí do Alexandre Campelo com os atletas deve pesar mais ainda e talvez esses jogadores estejam fazendo corpo mole aí para essa diretoria do Vasco.
Não sei, eu somente estou achando isso comparando com o momento que o Vasco estava tendo no início do Campeonato Brasileiro com o Ramon Menezes. Os mesmos jogadores estavam jogando fino da bola, estavam ganhando de todo mundo e agora do nada o Vasco passa a ser saco de pancadas, sendo um dos piores times da Série A, perdendo para time como Coritiba, perdendo para Atlético Goianiense, jogando em São Januário, empatando com Red Bull, time que está na zona do rebaixamento, cara. Inadmissível. O Vasco tem um jogo importantíssimo contra um adversário direto na próxima quarta-feira, um adversário, o Corinthians. O Vasco não vence o Corinthians, meu amigo, desde 2010. O Vasco é sempre saco de pancadas do Corinthians. O Corinthians sempre sai da má fase quando enfrenta o Vasco. Vem um treinador de fora que gosta de trabalhar, querendo implantar aí uma nova filosofia dentro do time, mudar, fazer alterações na equipe, mudar o esquema tático talvez, e fica impossibilitado porque os jogadores vão ter descanso. É um absurdo, o time está brigando para não ser rebaixado, cara. Muito triste a situação do Vasco, o que está acontecendo é lamentável. O torcedor vascaíno é feito de palhaço, o torcedor vascaíno é feito de trouxa, porque tudo que essa diretoria pediu, o torcedor foi lá e fez. Doou pra CT, virou sócio torcedor, comprou camisa da capa. E aí, seu Campelo? E aí? É essa posição que o torcedor do Vasco merece? É esse o futebol que o torcedor do Vasco merece, que paga Premier para assistir? É um absurdo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa triste realidade do Vasco. Bom, e mudanças são necessárias, né? A gente sabe que esse time precisa contratar reforço. Teve uma atualização aí no caso do ganês Latif Blessing, que está jogando no Los Angeles. Ele sequer entrou em campo ontem, sequer foi relacionado na partida de ontem do Los Angeles. A diretoria do clube norte-americano foi perguntada se o Latif Blessing estava em negociações com o Vasco ou se ele iria permanecer. A diretoria sequer negou isso, que ele iria vir para o Vasco, e também não confirmou que ele vai permanecer. Pode ser que o jogador esteja realmente já negociando com o Vasco e esteja aí a um passo de fechar com o nosso clube. Talvez seja o ultimato aí do Vasco para esperar esse jogador. Acho que o Vasco já esperou demais por esse jogador e também o Antônio Valência. Já deveria estar olhando outros jogadores no mercado, porque precisa de reforço para ontem, meu amigo. O Vasco ontem ficou bem nítido que não tem lateral direito, que não tem lateral esquerdo e não tem atacante de lado. Bem complicada a situação, só tem um Germancano de atacante decente no time. Tá lá isoladão, o Thales Magno não consegue mais correr, não consegue mais ter aquela velocidade que ele tinha, aquela técnica dele, tá indo tudo embora. É um garoto, a gente sempre sabe que ele é um garoto, 18 anos apenas, vai oscilar bastante, mas a gente esperava mais do Thales, cara, não esse futebol que ele tá apresentando aí, e por isso que eu tô falando aqui que o Vasco precisa contratar jogadores de lado, para aí sim ter mais corpo, ter mais elenco, pro Ricardo Sapinto montar um time melhor aí, poder ter mais variações táticas, porque o 4-4-2 ficou nítido mais uma vez que o Vasco não tem força para atacar, cara. O time fica pesadão no meio campo, jogadores lentos como o Marco Júnior. Ontem só o Carlinhos se salvou, o Martim Benítez, primeira crítica minha dele aqui, não jogou absolutamente nada no jogo de ontem, e o Andrei também para mim foi péssimo, tava errando muita coisa ontem o Andrei, achando que é craque e não tá jogando absolutamente nada. Na minha opinião, o Vasco tem que contratar aí jogadores rápidos, jogadores ligeiros aí para tentar quebrar a linha do adversário, fazer algo de diferente, porque o time do Vasco é muito previsível e todos os treinadores da Série A já sabem como que joga o Vasco. E deixa aí nos comentários se você acredita que esse time do Vasco vai ter alguma alteração aí com o Ricardo Sapinto, quem você escalaria no time principal do Vasco, no time titular, e também aí se você puxaria garotos da base. Na minha opinião, tem muitos reforços que podem vir da base e até o momento o Vasco não olhou para esses jogadores. E vamos aguardar essa semana se essa diretoria vai trazer reforços, porque o Vasco vai brigar para não ser rebaixado com esse elenco aí, hein? Pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e vamos tentar ter uma ótima semana, né? Porque esse time tá difícil, é muito complicado ser vascaíno, cara.